Olá, sou Pedro e estou aqui mais uma vez para passar o tema do curso Conhecimento de Si Mesmo, o tema número 4. Todas as conferências que são passadas aqui são de muita importância, porque este ensinamento é um ensinamento superior, não é um ensinamento intelectual que se aprenda de memória e que se adquira um diploma, que se ponha um quadro e se ponha à exposição na parede. Este é um conhecimento superior, é interior. Não há títulos no mundo físico, não há graus, não há nenhuma forma de enaltecer a personalidade. Este curso é para o ser, é para que nós nos reconecte ao nosso real ser, porque nós estamos desconectados devido à formação dos defeitos psicológicos, dos eus, do ego. Então, este curso é organizado por seres de consciência desperta e, por isso, estes temas não mudam, não se acrescenta nenhum tema e nem se retira. O conteúdo é o suficiente, é o essencial para que cada um de nós possa dar início a um trabalho sobre si e assim ir comprovando e ir descobrindo por nós mesmos técnicas complementares. Isso se pode fazer através da experiência psicológica que vai se adquirindo ao trabalhar sobre si. Ao eliminar um defeito, nós liberamos consciência, e nessa consciência, nessa essência, estão as virtudes, está a capacidade de discernimento cada vez melhor deste ensinamento. Então, os sete centros da máquina humana estão no corpo físico da máquina humana. Então, eles pertencem ao mundo tridimensional, ao nosso corpo físico, à máquina humana. Se diz máquina porque ela pode ser, é um instrumento que pode ser usada pelos defeitos psicológicos ou pelo ser. Porém, no momento, na situação em que nós estamos, essa máquina humana está à disposição do ego, dos defeitos psicológicos. Então, esta conferência tem o objetivo de nos mostrar onde estão localizados esses centros, o que são esses centros, que tipo de energias consomem e a situação, o estado de cada centro e o que nós podemos fazer para regenerar esses centros e devolver esses centros para que sejam usados pelo ser e não pelo ego, como normalmente acontece com nós. Então, os centros são em número de 7 e estão localizados nas seguintes posições.
estão localizados na coluna vertebral. Os 5 centros estão localizados desde a base da coluna vertebral até a altura da laringe. Então esses centros são o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional inferior, o intelectual inferior e o centro motor. Então cada centro utiliza um tipo de energia. E cada um tem uma função específica e está relacionado com uma das notas musicais, porque são 7 centros e são 7 notas musicais. Então estes centros estão organizados de acordo com a lei do 7. É a lei que organiza. O 3 cria e o 7 organiza. Então, temos o centro sexual, que está localizado no cóccix. Ele está relacionado com o planeta Lua. A função desse centro é aprender, desejar. E cada centro está caracterizado com um defeito psicológico. Então, esse centro sexual está caracterizado pelo defeito da preguiça. Se diz que a preguiça é a mãe dos pecados. Então, a preguiça de trabalhar sobre o eu da fornicação leva a alimentar todos os defeitos, leva a criar outros defeitos e alimentar, a sustentar tais defeitos. Então, se não se trabalha com o eu da luxúria, então não se trabalha com outros defeitos, não se consegue melhora em outros aspectos. Então, aqui, perdão, eu disse que a função era aprender. Então, a função do centro sexual é criar. O defeito é a preguiça. O defeito que caracteriza é a preguiça. E o sentido que ele coordena, comanda, é o sentido do tato. E a função é criar, e a energia que ele utiliza é a energia sexual. Então, este centro sexual, como tem a função criar, ele pode criar defeitos psicológicos, cria defeitos psicológicos se não se trabalha com a eliminação desse defeito, se não se trabalha com a castidade, ele cria mais defeitos. Pode criar também, se se trabalha com as energias de forma casta, essa energia ascende pela coluna vertebral e se pode criar os corpos. A função desse centro, então, é criar. Ou se cria defeitos, ou se criam os corpos. E também se criam um novo ser. Se criam novos seres. Se pode criar também um novo ser. Então, função desse centro.
E a sua nota musical, que ele está relacionado, é a nota Dó. O próximo centro é o centro instintivo. Está relacionado com o planeta Mercúrio. A nota musical é a nota Ré. E está localizado no osso sacro, na base da coluna vertebral. Está aí localizado. E a sua função, agora sim, é a função de desejar. Porque se deseja instintivamente, mecanicamente se deseja. Tudo que se deseja, todos os defeitos, então, utilizam esse centro para desejar. Tudo que se deseja está sendo originado nesse centro. Então, a sua energia, a energia desse centro que ele utiliza é a energia vital. E o seu defeito é o da cobiça. Esse centro se caracteriza pelo defeito da cobiça. Se cobiça instintivamente. Quando se cobiça, quando um defeito cobiça alguma coisa, ele instintivamente cobiça utilizando esse centro. Então, todos os centros têm a sua função específica e têm a sua energia específica. Tem as funções, todas são específicas desses centros. Então, o sentido que esse centro comanda é o sentido do paladar, o gosto. Instintivamente, não precisamos nos esforçar para sentir gosto, assim como para toda a função instintiva não há necessidade de nós ter uma iniciativa. Então, esse centro, eles devem trabalhar cada um com a sua energia. Como este centro sexual trabalha com a energia sexual. O centro instintivo com a energia vital. Já o centro emocional inferior são os das emoções, tem a função sentir. Ele pode sentir emoções negativas e emoções positivas. O seu defeito que caracteriza é o defeito da luxúria. O sentido é o olfato. E a energia que ele consome, a energia que ele usa, é a energia emocional. E está relacionado com a nota musical Mi. E relacionado com o planeta Vênus. Então, vamos percebendo que esses centros estão localizados na altura, na coluna vertebral. Já o centro intelectual inferior está relacionado com o planeta Sol e a nota musical Fá. A energia mental, esse centro utiliza a energia mental e a sua função é pensar, e o sentido é a audição, o ouvido. Então,
cada centro tem as suas funções, como já dissemos, e características de energia específica. Já o centro motor está localizado na altura da laringe, na coluna vertebral, sobre a coluna vertebral. Está relacionado com a nota musical Sol e o planeta Marte. O quinto planeta é o quinto centro. Então, está relacionado com a quinta trombeta, com a trombeta do venerável mestre Samael, que o mestre Samael é o quinto anjo do Apocalipse. E a sua função é fazer, porque ele é o centro dos movimentos. Então, os defeitos, quando querem fazer alguma coisa, quando esses defeitos vão agir de forma motora, eles utilizam o centro motor. O defeito que ele caracteriza é o defeito da ira. Então, por exemplo, uma pessoa que está irada, ela grita, fala, reclama, insulta. Então, está utilizando o centro motor. O eu da ira está utilizando o centro motor. Então, ele utiliza a energia motora e governa a visão. Então, a visão é governada pelo centro motor. Então, os movimentos dos olhos são motores, são de forma motora. Então, estes 5 centros inferiores, o centro sexual, o instintivo, o emocional inferior, o intelectual inferior e o centro motor, estão caídos, estão desequilibrados, estão caídos e estão nas mãos do ego, estão sob a jurisdição do ego. Já os 2 centros superiores não estão caídos, porém nós não fazemos uso desses centros. São raríssimas as pessoas que fazem uso desses 2 centros. O que realmente acontece é que fazemos mau uso destes 5 centros inferiores. Utilizamos de forma negativa. Os defeitos psicológicos utilizam os centros inferiores para se expressar. Então, aqui nesta figura, como vemos, os centros estão ligados a defeitos psicológicos, ou os defeitos psicológicos estão ligados aos centros da máquina humana. Então, temos os centros superiores, são o centro emocional superior, que está relacionado com a nota musical Lá, e o planeta Júpiter. Então, a sua função é julgar, é fazer justiça, é Budi, faz justiça. E o defeito que caracteriza é o defeito da gula. A energia é a energia da consciência. E o sentido que ele comanda é a clarividência. Então, a auto-observação, esse centro, ele governa a auto-observação. Já o centro intelectual superior está relacionado com o planeta Saturno, e a nota musical Si.
a energia do espírito puro. A sua função é saber tudo. E o defeito característico é a inveja. O sentido é a polividência. Polividência é o sentido que esse centro governa. Então, esses 5 centros, estão desequilibrados, estão em mãos dos defeitos psicológicos, estão caídos e, portanto, é necessário fazer um trabalho sobre nós para equilibrar esses centros, porque eles estão utilizando energias inadequadas, energias impróprias. Então, cada vez que um defeito se expressa, está gastando energia. Então, pela manhã, nós começamos o dia com todas as baterias carregadas. Cada centro recebe durante a noite, enquanto o corpo descansa, a energia suficiente para trabalhar durante o dia. Então, esse centro, o centro instintivo, é o centro que distribui a energia. Ele recebe e distribui essa energia aos demais centros. Então, cada vez que nós pensamos, estamos gastando energia mental. E quando nós trabalhamos demais, trabalhamos muito com os pensamentos, com esse centro intelectual inferior, nós gastamos energia, gastamos e gastamos. Então, quando essa energia acaba, esse centro, para continuar trabalhando, ele precisa pegar energia do centro sexual. Então, cada vez que nós pensamos, nós estamos gastamos essa energia mental. E quando essa energia acaba, precisa continuar funcionando esse centro, e ele vai, então, rouba energia do centro sexual. E assim vai desequilibrando o centro sexual. E vai trabalhar com energias que não correspondem a esse centro. Então, todos os centros gastam a sua energia e quando termina, vão roubar do centro sexual. O centro emocional, quando nós nos emocionamos, quando ficamos felizes, quando ficamos tristes, estamos gastando a energia emocional, e se gasta toda a energia emocional, e então esse centro vai roubar do centro sexual. O centro instintivo também vai roubar, quando termina a energia, vai roubar no centro sexual. Então, desequilibra, toda a máquina humana está desequilibrada. E o centro sexual, quando vai trabalhar, esse centro vai trabalhar com energias impróprias, energias que não são energias do seu próprio centro, não são a energia sexual, a energia adequada.
Então, dessa forma, ainda mais as pessoas fornicam, e quando fornicam se põe fora essa energia, e então fica impossível criar alguma coisa superior, é impossível criar os corpos existenciais superiores do ser. Então, cada vez que se desperdiça a energia, estamos alimentando os defeitos psicológicos. Todos os defeitos se alimentam com a energia sexual. Então, toda a máquina humana está desequilibrada. A vitalidade do corpo, a vitalidade do nosso corpo está débil. As doenças, as dores nas articulações, a causa está na fornicação. A fornicação é a causa de praticamente todos os males, porque a energia sexual é a energia que dá a vitalidade ao nosso corpo, a toda a máquina humana. Então, a saúde do corpo físico depende da energia sexual. Uma pessoa que não fornica, ela não se cansa, não se desgasta, não sente dores, porque a energia sexual é a energia mais poderosa que tem praticamente no universo. Então, a fornicação é a causa de todos os males. E a castidade, então, restaura. Se nós trabalhar com a castidade, vamos restaurar o nosso corpo físico, vamos criar o corpo vital, o corpo astral, o mental e o causal. E assim, voltar a ligar, a nos conectar com os centros superiores. Porque os centros superiores não estão caídos, está apenas desligado. Estão desligados dos centros inferiores. E então essa é a causa pela qual nós temos todos os tipos de problema. Então, como equilibrar os centros? É preciso fazer um trabalho sobre nós. É preciso fazer um trabalho consciente, um trabalho positivo e consciente sobre nós. Esse trabalho ninguém pode fazer por nós. Também nós não podemos fazer por ninguém. Então, é preciso trabalhar com a retidão nesses 4 aspectos. O reto pensar. Então, o que é reto pensar? Porque, na realidade, o nosso ser não precisa pensar. Quem pensa são os eus. Então, ao pensar, qualquer pensamento que venha nesse centro intelectual, na nossa mente, está gastando energia. Está gastando energia do centro intelectual. Está gastando energia mental. E assim desequilibra o centro intelectual. Vai desequilibrando, vai gastando essa energia. Então, o que é o reto pensar? É pensar corretamente. Qualquer pensamento que nós tenha
deve ser submetido à reflexão. Colocar, fazer uma transformação dessa impressão, porque um pensamento nos impressiona. Então, devemos refletir se esse pensamento é do ser. Então, como nós já sabemos que o ser não precisa pensar, então é claro que esse pensamento não é do ser. Não é do ser. Então, se não é do ser, é de um eu. É do ego. De qual ego? Então, esse pensamento, sendo do ego, ele deve morrer. Devemos eliminar esse pensamento ou esse pensador, porque não existe pensamento sem que haja um pensador, e o pensador é o ego, é um eu. Algum eu está pensando, algum eu está maquinando alguma coisa, está planejando, está preocupado com alguma coisa. Então, esse pensamento é do eu, certamente é do eu, porque o ser, o nosso real ser, não precisa pensar. Ele sabe já as coisas, sabe tudo, já de antemão, porque o ser é o ser. E o ego é o não ser. Então, ser ou não ser? Então, nós precisamos devolver esse centro, todos os centros, devolver ao nosso ser. Devemos tirar do trono o ego, porque o ego está sentado no nosso trono, está sentado no trono que pertence ao ser e deveria ser utilizado pelo ser, porém está utilizado pelo ego, por algum ego. Sempre está, algum ego está no comando. Então, sai um ego, sai um defeito e vem outro. E utiliza o centro intelectual, utiliza cada centro de forma que queira. E o ser não consegue se expressar porque está ocupado. Esse centro está ocupado e nós damos muita importância ao ego. Nós acreditamos que nós pensando vamos resolver problemas, vamos resolver as coisas. E na verdade, nós não precisamos pensar, porque o ser não precisa pensar. Então, o momento que nós retiramos do trono o pensador, o pensamento deixa de existir e o ser pode se manifestar, pode se expressar de uma forma intuitiva, de forma instantânea. O ser se expressa através desse centro do pensamento, o centro intelectual. Então, quem está fazendo mau uso do centro dos pensamentos é o ego. Então, se nós matamos o ego, porque o objetivo desse ensinamento é nos ensinar a eliminar os defeitos psicológicos. Então, um defeito pensa através
desse centro, através da máquina humana, ele pensa. E nós acreditamos que somos nós que estamos pensando. Na verdade, não somos nós. É um eu, um determinado eu, através de nós. Então, o que acontece é que se faz um relax, se faz uma terapia, um descanso, um retiro, por exemplo, o eu que está na superfície da psique, que está preocupado, está atarefado, esse eu, ele repousa, ele assenta, ele descansa e se põe em atividade outro eu, um eu mais ameno, um eu alegre, um eu animado. E então, porque saiu da superfície da psique, esses pensamentos, essas preocupações se acomodaram, então se penetraram mais fundo na psique e vem afloram outros defeitos. Porém, quando esse retiro se acaba, a pessoa continua no seu trabalho, continua nas suas atividades, novamente esse eu vem à superfície novamente, esse eu da preocupação, esse eu volta à atividade novamente, porque ele não morreu, não foi eliminado, ele foi apenas recolhido, porque é impossível eliminar um defeito sem que seja destruído esse defeito, porque não se pode tirar dessa nossa psique um defeito, porque ele carrega dentro dele uma parte da nossa essência. Então, ele é nosso, porque ele está em poder dessa parte de essência, dessa partícula de essência. Então, ele está sempre flutuando na nossa psique. E só é possível se livrar dele eliminando, destruindo. Então, através desse sentido, do sentido de autoobservação, se identificam os defeitos. Qualquer pensamento, ele é de origem egóica. Então, através desse sentido da autoobservação, se detecta um pensamento e nós já de antemão já sabemos que esse pensamento não é do ser, e sim de um eu. Então, vamos pedir a morte desse pensador. Vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse pensador. E ao eliminar o pensador, libera então uma partícula da essência e vai se juntar a esses 3% que nós já temos livres. Vai se juntar a esses 3% e vai então aumentando essa porcentagem de essência livre, e tudo vai se tornando mais lúcido em nós. Nós vamos tendo mais lucidez. Até esse próprio sentido da autoobservação vai se aguçando mais, porque existindo mais consciência, vai existir mais consciência. O sentido vai aumentar, vai se aguçar mais e mais. Então, identificar um pensamento
E já sabemos que um pensamento não é do ser, que um pensamento sempre é do ego e gasta energia indevidamente, incorretamente. Então devemos pedir imediatamente a morte para esse pensador. E vamos silenciando a mente, vamos aquietando a mente, porque vamos tirando das mãos do ego. Então, os pensamentos, os sentimentos, quando se sente alguma coisa, qualquer sentimento, sentimento de tristeza, alegria, quando se está freneticamente alegre, feliz, aparentemente feliz, porque isso não é felicidade, então vamos colocar essa felicidade entre aspas. Quando se sente essa explosão de alegria, se está gastando energia do centro emocional. Então, estamos sentindo incorretamente. Esse sentimento é negativo. Quando alguém vibra pela seleção brasileira, por exemplo, que agora acabou, né? Porém, quando alguém vibra com um gol, está gastando energia desse centro emocional. Está gastando energia do centro emocional. E ao gastar, quando acabar essa energia, esse centro vai roubar a energia do centro sexual. Então se gasta a energia do centro emocional e quando se termina a energia vai roubar do centro sexual. E vai desequilibrar também o centro sexual, porque todos os centros roubam a energia do centro sexual. Assim também a energia, o centro instintivo também rouba energia do centro sexual. Para trabalhar, ele gastando a sua energia, quando termina essa energia, ele vai roubar do centro sexual. Então, o que é o reto sentir? Por exemplo, o que é o reto sentir? Nós devemos sempre fazer essas perguntas, fazer 3 perguntas sobre um pensamento, sobre um sentimento, sobre tudo o que nós vamos fazer. Nós devemos perguntar: isto é verdadeiro? É verdadeiro? Isto é bom? E é útil? Então, estas são as 3 peneiras de Sócrates. Sócrates, conta-se que vinha um discípulo dele em sua direção e ele percebeu que esse discípulo ia dizer alguma coisa. E de antemão ele já, de longe, já falou: se o que tu vais me dizer é verdade, é bom e é útil, diga-me. E se não, cale-se. Mais ou menos assim. Então, isto são as 3 peneiras. Se algo que eu vou dizer não é verdade, eu devo antes fazer essa pergunta quando eu percebo um pensamento.
isto é verdadeiro, isto é bom, isto é útil, se já não passou por uma dessas três peneiras, é sinal de que esse pensamento, esse sentimento é do ego e isso deve morrer, porque está gastando energia indevidamente, incorretamente. Então tudo que nós formos, que estivermos pensando, que estiver sentido, que quiser falar, deve ser submetido a essas três peneiras. Eu tenho a intenção de dizer alguma coisa, então eu devo ser mais, por exemplo, mais sereno antes de falar, refletir sobre essas três peneiras, fazer essa pergunta, essas três perguntas. Isto que eu vou falar é verdadeiro? É bom? É útil? E se então já não passou, já não é verdadeiro, já é sinal de que é de um eu. Se é verdadeiro, então isso é bom? Vai ajudar alguém? Se não vai ajudar alguém, mesmo que seja verdadeiro, não se deve dizer, porque há vezes que se deve calar. Isso é útil? Vai fazer o bem? Se não, se deve então calar e pedir a morte desse impulso de falar, dessa desejo de dizer alguma coisa. Porque muitas vezes nós queremos dizer alguma coisa para nos enaltecer, que sabemos de alguma coisa, de alguma notícia, algo que se queira dizer sobre qualquer coisa. Porque muitas vezes nós falamos demais. Na verdade, quase sempre falamos demais. Então, fazer essas três perguntas e pedir à Mãe Divina a morte, se não passar por uma dessas peneiras. Pedir que a Mãe Divina elimine esse desejo de falar, esse desejo de dizer alguma coisa. Já o que nós vamos fazer aqui o que vamos fazer, refletir também da mesma forma sobre o que nós pretendemos fazer. Ir a algum lugar, fazer uma atividade motora, alguma coisa que se queira fazer, sempre questionar, refletir sobre esse desejo de fazer alguma coisa. Comprar alguma coisa, vender, tudo que for fazer, deve questionar, deve passar por essas peneiras. Se não passar por uma delas, é sinal de que isso não é do ser, e sim do ego, é de um eu. E esse eu leva dentro de si uma parte da nossa essência e deve morrer. Então, a morte é a eliminação do defeito psicológico. Não é esconder o defeito, descansar nas profundezas da psique. A morte psicológica é
matar o defeito, destruir o defeito. E com a destruição libera a essência, a respectiva quantidade de essência que ele carrega presa no seu interior. E ao liberar essa essência, libera então alguma virtude, a virtude contrária ao defeito. Então é necessário fazer um trabalho iniciando pela autoobservação. A autoobservação, o julgamento e a execução, eliminação. Então, para morrer, para eliminar um defeito, é necessário 3 passos. O primeiro é auto-observar, é observar. Porque nós não vamos poder matar algo que nós não vemos, não conhecemos. Então, é necessário observar. E é necessário julgar. Julgar através se é reto. Se um pensamento é reto, eu vou julgar através dessas 3 peneiras. Então, é observar, julgar e eliminar. Pedir a eliminação à Mãe Divina. E assim, com a morte, com a eliminação, os centros vão começar a trabalhar de forma, cada um com a sua energia. E o centro sexual também vai trabalhar com a sua própria energia, porque os outros centros não estão roubando a energia dele. E ao praticar a transmutação, ao praticar a magia sexual, vai trabalhar com a sua própria energia e assim pode criar os corpos. De outra forma, trabalhando com energias inadequadas, impróprias, não vai criar os corpos. Vai criar os corpos quando os outros centros não roubarem a energia adequada, a energia respectiva do centro sexual. Então se transmuta essa energia e isso vai possibilitar a criação desses corpos. Então o objetivo desta conferência é nos mostrar que os centros estão desequilibrados. Como equilibrar esses centros? Se equilibra através da morte psicológica. E assim, com os centros equilibrados, se pode transmutar, verdadeiramente transmutar a energia. E vai transmutar a energia correta, a energia adequada. E assim, criar os corpos. Vai nascer espiritualmente. Então, esta é a conferência dos 7 centros da máquina humana.